Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje nós vamos conversar sobre Pokémon Scarlet e Violet. Temos aí relatórios financeiros da Nintendo e com isso as vendas desses jogos são de impressionar. Mas que mensagem estamos passando com esses números? Deixa seu like, bora lá, Plantão Rotom, com uma notícia aí pra vocês. Pois é, a Nintendo apresentou o seu mais recente relatório financeiro e com ele temos aí a revelação que nas últimas 6 semanas de 2022 foram vendidos mais de 20 milhões de unidades dos jogos Pokémon Scarlet e Violet. Para você ter uma noção desse valor, eu vou colocar uma tabelinha aí lá do Joy do Série B e com isso você pode ter aí essa impressão. 6 semanas, estamos falando de 6 semanas. E qual a mensagem que estamos passando com isso? Os fãs se perguntam, poxa vida, o jogo tem tantos problemas técnicos, o jogo conta com tantos problemas e como ele continua vendendo tanto? Eu acho que são várias mensagens, mas acho que de senso comum de muitos fãs é que a mensagem parece que estamos passando é que tá tudo bem pagar por algo que não é muito bem feito. Mas eu quero me manter otimista. Porém, eu preciso dizer, antes de mais nada, que eu me diverti com os jogos Scarlet e Violet e que eu não tive tantos problemas para concluir o jogo e continuar jogando. Mas é necessário reconhecer que o jogo tem uma leva de bugs, problemas que não deveriam estar ali. E na minha maior experiência com o jogo, eu jamais teria permitido o jogo passar com as Tera Raid Battles. Essas Raid Battles são, assim, o que beira o injogável. É muito problemático, muito ruim de se jogar. É uma feature extremamente divertida, mas diversas vezes tive diversos problemas por lá que eu prefiro nem lembrar. Pra mim, jamais aquilo poderia ter sido liberado pro público antes de ser consertado, aprimorado, enfim, a palavra que você achar melhor aí pra essa situação. Tem que ter um limite, tem que existir um limite até onde a gente pode aceitar. Porque se eles têm um limite até onde é aceitável entregar um produto para nós, nós temos que ter um limite até onde é aceitável receber o produto deles, sabe? E eu acho que esse é um ponto muito difícil numa franquia tão grande como é Pokémon. Você vê com esses relatórios, só de Nintendo Switch já vendidos pelo mundo todo, 120 milhões. Mais de 120, 122. Com isso, a gente tem a impressão que ninguém quer ficar de fora do novo jogo Pokémon. Você comprou um videogame para jogar, e ainda mais falando de Nintendo, com as grandes marcas como Mario, Zelda, Pokémon, você não quer ficar de fora de Pokémon. A ideia de ficar de fora do Pokémon, até mesmo pra massa, talvez seja tipo, não, eu quero jogar, eu quero ter experiência, eu comprei o videogame e consequentemente eu quero ter a experiência de jogar Pokémon. Mas essa experiência a gente sabe que ela costuma custar caro, pelo menos em relação a Pokémon nessa era 3DS Switch, né? Pois parece que o jogo se acomodou. 20 milhões de unidades vendidas é um barulho grande que a gente faz para a insatisfação. Porque foram muitas pessoas insatisfeitas com os jogos. É necessário reconhecer que o jogo tem problemas. E não dá pra trazer aquele papo de mas a diversão, o background, o Pokémon, ofusca esses problemas. Não ofusca. Não tá ofuscando. E a gente tem que parar com isso. Não ofusca mais, sabe? Não é injogável. Mas é muito ruim em muitos aspectos, não deveria. Não é o padrão esperado por Pokémon. Pelo menos não é o padrão que eu, um fã de Pokémon, espero de Pokémon. Então talvez temos que buscar outras formas de protesto em relação a um jogo tão querido como é Pokémon. A Nintendo, ela se pronunciou recentemente, ela já havia se pronunciado pedindo desculpa pela performance de Pokémon, e a gerente-geral do Canadá, agora mais recentemente, pediu desculpas novamente pelo desempenho de Pokémon Scarlet e Violet, e ela afirma que a Nintendo leva a sério esse tipo de reclamação. Consequentemente, a gente pode esperar, quem sabe, em mudanças. Mas é interessante que isso parte muito mais da Nintendo por essas bandas. No Japão, um silêncio ensurdecedor.
essa é uma comunicação muito problemática, né? Mas eu tô otimista de que as coisas talvez mudem. Em algum momento tem que mudar. Não dá pra continuar assim. Fez muito dinheiro, que bom. Vendeu bastante, que bom. Porque demonstra como Pokémon é uma franquia muito poderosa no mercado de games. Mas, talvez, em algum momento, essa mamata pode acabar. Então, eu fico com o otimismo de que esses 20 mais milhões de unidades aí vendidas ecoem e eles reconheçam, saibam reconhecer que estão falhando com uma franquia que tem um potencial absurdo. Plantão Rotom vai finalizando por aqui. Essa é a minha opinião, seguindo da notícia. Quero saber a sua opinião sobre o jogo. Eu queria ter a solução mágica, pessoal. Eu queria ter as palavras que fizessem tudo isso mudar. Eu, infelizmente, não tenho. Eu tenho opiniões, ideias, mas eu não tenho a solução mágica. Eu nem sei se alguém consegue ter a solução mágica. Eu acho que num mundo perfeito, a gente simplesmente pararia de comprar e aí uma concorrente, alguma coisa de peso também, nos entregasse um serviço, um jogo, um produto melhor. Mas até lá, eu realmente não tenho a solução mágica. Porém, é necessário reconhecer, sim, que esse jogo vem com problemas que não deveriam vir. Se você jogou, você sabe, não tem como se cegar. De queda de frames, de problemas com textura, de problemas com crash de jogo, com problemas das raids, até mesmo com menus lentos, batalhas lentas, e até mesmo um jogo que te entrega uma qualidade de vida dentro do game problemática. Afinal de contas, há muitas situações que poderiam facilitar para o jogador e o jogo acaba recuando. Enfim, é um show de críticas que daria uma lista gigantesca que talvez não somaria em nada. O importante é que reclamamos. E isso é o que eu sempre prezei aqui. Reclame. Eles têm os portais de reclamação. Use-os e reclame. Fale lá o que você não gostou. E com isso, quem sabe, chegaremos em algum lugar, em algum momento. Eu tenho um amor muito grande por Pokémon. Eu tenho um canal de Pokémon. Talvez para mim seja um pouco mais difícil de não dar tanta atenção para a franquia. E eu acho que eu preciso confessar também. Eu estou preso nesse Vortex. Reclamo, mas compro. Talvez o ideal seria parar de jogar, parar de trazer umas strings e enfim. Para mim é um pouco inevitável, né? Mas é uma forma também de protestar. E se você deu reembolso no jogo, não comprou e se sente satisfeito dessa forma, parabéns. Eu acho que, como muitos outros, continuamos presos nesse Vortex. Mas eu acho que está na hora da gente reconhecer problemas. É importante que você faça sua voz valer. Reclame se necessário e pontue o que você gosta e não gosta. Nos comentários vocês são livres para dizer o que quiserem. Particularmente o jogo, para mim, ainda se mantém na mesma decepção que continuo levando há um bom tempo com Pokémon. Mas não posso negar. É um jogo que eu imagino, se fosse bom, o quanto ele não seria bem mais divertido e fantástico, como ele conseguiu ser, mesmo sendo ruim. Isso tem que acabar, não é possível. Forte abraço, a gente se vê logo logo, quero a sua opinião nos comentários. Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos e também não esqueça de deixar aquele seu like, ele me ajuda demais.